Vamos para os capítulos 14 e 15 do livro de Levítico? Você está no plano de leitura da Bíblia em 365 dias e nós estamos lendo na versão NVI. Purificação das doenças de pele. O Senhor disse a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de uma pessoa com grave doença de pele. Ela será levada ao sacerdote, que sairá do acampamento e a examinará. Se a pessoa foi curada da grave doença de pele, o sacerdote ordenará que 2 aves puras e vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano escarlate e um ramo de hisopo sejam trazidos para aquele que será purificado. O sacerdote ordenará que uma das aves seja imolada em uma vasilha de barro com água da fonte. Então, pegará a ave viva e a molhará com o pedaço de madeira de cedro, com o pano escarlate e com o ramo de hisopo no sangue da ave imolada em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da grave doença de pele e o declarará puro. Depois, soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal, e 1 log de azeite. O sacerdote que declara a purificação apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como essas ofertas. Então, o sacerdote pegará um dos cordeiros e o apresentará como oferta pela culpa, com 1 log de azeite. Ele os apresentará como oferta movida diante do Senhor e imolará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa no lóbulo da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. Então, o sacerdote pegará um pouco do log de azeite da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e, com o dedo, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da mão, no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará expiação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote imolará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal. Assim, fará expiação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, porém, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, que é uma oferta movida para fazer expiação pelo ofertante, com 1/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal, e com 1 log de azeite, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado
e o outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, para a sua purificação diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com um log de azeite, e os apresentará como oferta movida diante do Senhor. Imolará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua própria mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, no lóbulo direito daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer expiação por ele diante do Senhor. Depois, sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará expiação diante do Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para todo aquele que tem grave doença de pele e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. Purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo em uma casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo na minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que esvaziem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se elas tiverem cavidades esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas tiverem se espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas em um local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco de barro que foi raspado seja jogado em um local impuro, fora da cidade. Depois, colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas de mofo tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas de mofo tiverem se espalhado pela casa, é um mofo corrosivo persistente. A casa está impura. Ela deverá ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até o entardecer. Aquele que dormir ou comer na casa deverá lavar as suas roupas. Se, porém, o sacerdote for examiná-la e as manchas de mofo não tiverem se espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano escarlate e hisopo. Imolará uma das aves em uma vasilha de barro com água da fonte. Depois, pegará o pedaço de madeira de cedro, o hisopo, o pano escarlate e a ave viva e os molhará no sangue da ave imolada e na água corrente, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva,
com o pedaço de madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Então, soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim, fará expiação pela casa, e ela ficará pura. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de doença grave de pele, de infecção severa, de mofo nas roupas ou em uma casa, e de inchaço, erupção ou mancha branca, para ensinar o povo quando algo é puro ou impuro. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de doença grave de pele ou de mofo. Capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, tal fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer o seu corpo tenha liberado o fluxo, quer o tenha retido. Toda cama na qual um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem esteve sentado lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Quem tocar o corpo do homem que tiver um fluxo lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Se o homem com fluxo cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Toda sela em que o homem com fluxo se sentar para cavalgar ficará impura, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até o entardecer. Quem carregar essas coisas lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Qualquer pessoa tocada pelo homem com fluxo, sem que este tenha lavado as mãos, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impura até o entardecer. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar em qualquer vasilha de madeira, esta será lavada. Quando um homem ficar limpo do seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará expiação diante do Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando um homem expelir sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até o entardecer. Quando um homem se deitar com uma mulher e expelir sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver o fluxo de sangue da menstruação, ficará impura por 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até o entardecer. Tudo sobre o qual ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o qual ela se sentar ficará impuro. Qualquer um que tocar na sua cama lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Qualquer um que tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará as suas roupas, se banhará com água e estará impuro até o entardecer. Quem tocar em qualquer coisa, seja a cama, seja o lugar sobre o qual ela se sentou, estará impuro até o entardecer. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela tocar nele, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar, estará impura.
Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto este durar, como nos dias da menstruação. Qualquer cama na qual ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a cama em que ela se deita durante a sua menstruação, e tudo sobre o qual ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Quando ficar limpa do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará expiação diante do Senhor em favor dela, por causa da impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Esta é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele que expele o sêmen, tornando-se impuro, da mulher na sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. E com isso, nós terminamos então mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui no nosso próximo áudio. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!